Certo. Pessoal, dando continuidade, né, nós concluímos o estudo os três comentários acerca dos três requisitos da salvação. E agora a gente vai fazer um estudo um pouco mais minucioso nessa próxima etapa da apostila, falando sobre o sinal de Deus e o sinal da besta da sua imagem. Por quê? Nós aprendemos que o mundo todo vai ser levado a fazer uma escolha entre servir a Deus e receber o seu sinal, ou servir a besta e a sua imagem ser assinalado por ela, e quais são as consequências disso. Mas para que a gente possa escolher corretamente, a gente precisa saber o que é o sinal de Deus e o que é o sinal da besta e da sua imagem. Então, a primeira coisa que nós vamos estudar é saber o que é um sinal na Bíblia, biblicamente falando, o que é um sinal e quais são os significados que um sinal pode ter. Então, eu vou pedir para o próximo ler para a gente só essa frase bem aqui. Vai ser quem? Deixa eu ver. É a irmã Cleudiane. Lê para a gente somente esse primeiro enunciado aqui, antes da gente passar para as listas. Irmã Cleudiane? Irmão Demétrios, então. Lê para a gente, irmão Demétrios, o que está nessa primeira frase? Amém. Paz a todos. Diz assim: na Bíblia, o termo sinal serve para realizar a identificação, proteção, punição e garantia da palavra anunciada. Exemplos. Aí tem os exemplos que vai falar. Muito bem, irmão Demetrios. Então, quando a Bíblia, Pai seja, quando a Bíblia ela vai nos explicar, quando ela apresenta o termo sinal, ela serve para apontar esses quatro parâmetros. Então, sempre que tiver alguma coisa falando sobre sinal, ela vai fazer uma identificação de algo, é um sinal para identificar algo ou alguém, é um sinal para proteger algo ou alguém, é um sinal para punir algo ou alguém, ou é um sinal para dar garantia de uma palavra que foi anunciada. Então, são esses quatro pontos que sinal se aplica na palavra de Deus. Vamos então estudar esses exemplos? Nós temos aqui uma lista de momentos em que a palavra de Deus apresenta alguns sinais, né? Sendo para identificação, proteção, punição ou garantia da palavra anunciada. E aí eu gostaria que cada um de vocês escolhesse um desses versículos para a gente comentar o porquê que esse sinal é de identificação, proteção, punição ou garantia da palavra anunciada, tá bom? Vai ser a última parte do nosso estudo de hoje. Gênesis 4:15. Quem gostaria de ler Gênesis 4:15? Gênesis 4:15. Ninguém? Certo, então eu vou ler aqui Gênesis 4, versículo 15. Se alguém puder escolhendo os demais, tá bom? Gênesis 4:15 diz assim: contudo, o Senhor lhe asseverou: não acontecerá assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Muito bem, então aí Deus colocou um sinal em Caim. E aqui diz que o sinal de Caim servia para identificação e proteção. Muito bem, então por que o sinal de Caim era para identificação e proteção? O sinal que Deus colocou nele fosse para que todo mundo que visse a Caim saberia que ali era Caim. Então é um sinal para identificar Caim. E por que proteção? Porque todo mundo que visse aquele sinal que Caim tinha não ia matar ele. Então ia impedir que as pessoas quisessem fazer justiça com as próprias mãos e matar também a Caim. Então era um sinal que Deus deu de identificação e de proteção. Muito bem. Próximo exemplo sobre o uso de sinal da Bíblia é no arco celeste. Gênesis 9:17. Quem gostaria de ler? Gênesis 9:17. Ninguém? Irmã Elaine. Irmã Elaine?
Não tá saindo o seu áudio. Tenta sair e entrar de novo, que talvez funcione, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler então Gênesis 9:17. Aí, se vocês puderem me ajudar, pessoal, lendo os outros. Opa, Tá deu saindo não. certo. Agora tá. Saiu. Paz, Agora tá foi. ouvindo? Vai, tô ouvindo. Então vamos lá. Gênesis 9:17. E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Muito bem. Irmã, Esse sinal é o arco-íris? a gente chama de arco celeste, né? Exatamente, é isso mesmo. Esse é o sinal. E por que que ele é um sinal de proteção e garantia da palavra falada? Por que que ele serve como sinal de proteção e como garantia da palavra falada? O que que você acha? Porque foi a forma que Cristo deixou para que, quando ele surgisse, o povo lembrasse do que Deus tinha feito, né, com eles, tinha feito o concerto. Então, ele serve como memória do que não aconteceria mais o dilúvio e que Cristo continuaria ali com seu povo, né? Para que eles lembrassem da grande maravilha, do grande livramento que Deus deu a eles. E hoje a gente vê assim que esse símbolo, né, que é o arco-íris, que é esse arco, ele é utilizado pelo mundo de uma forma depreciativa. Só que nós não devemos olhar por esse lado, pelo lado que o mundo olha, né, defendendo coisas que na Bíblia a gente sabe que são pecaminosas, são coisas erradas. A gente deve olhar, mas pela forma como Cristo deixou para que esse sinal fosse visto, o verdadeiro significado que ele tem para nós, que é através disso, é para mostrar o amor dele, o livramento que ele teve pelo seu povo, pelo concerto que ele fez com Noé, e é algo que nunca vai se acabar, né? Então, é isso. Muito bem, então nós vemos aí um sinal dado por Deus de proteção, porque ali estava dizendo que sempre que aparecesse, as pessoas, como você falou, iam se lembrar que o mundo jamais ia ser destruído pelo dilúvio, por água novamente. E garantia da palavra falada, porque quando ele aparecesse, a gente lembraria da promessa que Deus fez, né, de não destruir mais esse mundo assim. Muito bem apontado, irmã Elaine. E Êxodo 12 e 13. Quem foi que levantou a mão aí, que eu não consegui ver? Irmão Wendel, Êxodo 12, 13. Paz a todos. Deixa eu achar aqui. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Amém, irmão Wendel. Então, por que que esse sinal do sangue do cordeiro nas portas, ele era um sinal de identificação e um sinal de proteção? O que você acha? Por que que era? Por que que era um sinal de identificação? Quando tinha esse sangue na porta, o que que o anjo que passaria, ele identificaria? Ele identificaria que aquele povo ali era o povo escolhido, né? Muito Era o Deus. povo que seria salvo. Muito. E que proteção aquele povo receberia por ter aquele sinal na porta? De não receber as pragas. Exatamente. De não... Olha aí, ela falou de não A morrer. mãe tá me dando spoiler aqui. Os primogênitos não iam morrer. Muito bem. Perfeito. Então ali nós vemos um sinal de identificação e de proteção. Muito bem. Jonas 1:17 e Mateus 12, 39 e 40. Alguém escolheu isso? Jonatas. Irmã Nicole. Jonatas não, Jonas. Vamos lá. Jonas 1:17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe.
Muito bem. Aí, complementando essa história de Jonas que você leu, em Mateus 12, 39 e 40 diz o seguinte: Ao que Jesus respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Todavia, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio, no coração da terra. Muito bem, irmã Nicole. Então, nós vemos aí que o sinal de Jonas dado por Cristo, ele serve como identificação e garantia da palavra. Esse talvez seja um pouco mais difícil de entender. Mas você sabe por que esse sinal dado por Cristo é um sinal de identificação? Não. Esse é um pouco difícil. Porque as pessoas, quando Jesus Cristo de fato morresse e passasse 3 dias e 3 noites no seio da terra, assim como ele falou, primeiro que ia ser garantia da palavra dele. Então, ia estar acontecendo o sinal daquilo que ele disse que aconteceria. Então, de fato, ele é alguém que profetizou algo concreto. Então, é uma garantia da palavra falada. E que identificação era? As pessoas estavam perguntando para Jesus para ele dar um sinal sobre ele ser o Messias ou não. Então ele falou, ó, essa geração má e perversa está pedindo sinal, mas não vai ser dado nenhum sinal, somente um. Só um sinal que vai ser dado por ela. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem vai passar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, quando acontecesse aquele sinal, elas iam saber que de fato Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Então, por isso que ali era um sinal. Quem quer falar? Irmão, deixa eu ver quem levantou primeiro. Irmão Kleber, depois irmão Leandro. Referente a sinal que Cristo indagou, não é? Tem também um sinal que ele falou a respeito, revelando a pessoa de Jonas, né? A respeito do templo, e da sua morte, né? Ó, eu vou levantar esse templo, passaram 46 anos e pouco construindo o templo, e Cristo disse só, eu derrubo esse templo aqui e levanto em 3 dias. Foi um sinal também. Perfeito. Então tomando no tocante dessa questão, Jonas, aqueles caras que estavam lá, né, tentando acuar Cristo de alguma forma, e eles, coitados, né, foi mesmo o período do nascimento do Salvador. Quem estava atento no tempo profético do nascimento do Salvador? Só 3. Só 3 homens, não é? Exato. Então, eles estavam atentos. Trazendo para o nosso tempo, qual o movimento, qual o ministério que está atento nos acontecimentos proféticos nos dias de hoje? Amém, glória a Deus, né? Nosso ministério. Exato. Então, muitos dizem que tem Cristo. Eles não disseram que tinha Cristo também naquele tempo? O Messias, está esperando o Messias? Quantos não estão esperando o Messias hoje também? É verdade. Amém, Então, glória a Deus. trazendo para nós, rapaz, é uma alegria que eu sinto, em particular, eu confesso para vocês que estão aí ouvindo, em particular, eu confesso para vocês, eu já estou quase com 20 anos nessa caminhada, quando eu vejo um ponto profético desse, vocês não sabem a alegria que sinto, em particular, que as coisas estão acontecendo de conformidade o nosso Salvador descreveu em suas palavras, e também os seus profetas, e também no espírito de profecia. Amém, glória a Deus. É maravilhoso, não é? É muito maravilhoso. Bom. É porque nós vamos estudar e nós vamos aprender que existem vários sinais, né, que vão se cumprir e de fato mostrar que Deus ele deixou sinais para o seu povo, né, para que eles possam ver o acontecimento profético. Irmão Leandro?
Hoje eu só queria ressaltar mais um sinal que está em Apocalipse, que é eu acredito que é a sétima praga, o grande terremoto, que será Deus marcando a vinda e a hora, né? Então, para muitos vai ser só um fenômeno, mas para quem está acompanhando os acontecimentos, vai ser um dos melhores sinais, né, para todos nós. Amém, muito bem, um ótimo sinal. Amém, realmente é um sinal muito importante. Vamos para o próximo sinal, Lucas 2, 12 e 16. Quem é que vai ler? Lucas 2, é o irmão Demetrios com a Alicia, né? Se eu não me engano. Lucas 2, 12 e 16. Pode ler. Isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E foram apressadamente e acharão Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Amém, glória a Deus. Orgulho da titia, irmã Helena. Muito bem. Então, o sinal que foi dado aos pastores é que quando eles chegassem lá no local, eles iam ver um bebê envolto em panos. Então, esse seria um sinal para eles identificarem, por isso que é um sinal de identificação, que aquele era o menino. E era também um sinal de garantia da palavra, porque os anjos estavam falando, e quando eles vissem acontecendo, eles iam ter certeza de que era verdade aquilo que foi dito pelos anjos, né? E realmente ali Jesus estava envolto nos panos dos cordeiros. Depois, se vocês puderem, a gente conversar em outra situação, a importância desse... Como é que surgiu essa ideia dos panos dos cordeiros, tá? É muito legal essa explicação. Temos então também outro sinal, o sinal nas testas da visão do profeta Ezequiel, que está em Ezequiel 9, versículo 4. Alguém escolheu esse versículo, esse capítulo? Ezequiel 9, 4. Diz assim: E o Senhor ordenou-lhe, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal na testa das pessoas que aborrecem e não compactuam de todas as abominações que se cometem pelo povo. Então ali, na visão do profeta Ezequiel, tinha um homem com tinteiro que saiu marcando na testa as pessoas que não estavam de acordo com as abominações da terra. E junto com esse homem, aqueles que não tinham sinal, junto com esse homem tinham os homens com umas armas destruidoras. E eles matavam todos aqueles que não tinham sinal, certo? Essa visão, ela é muito importante. E elas servem de identificação e proteção. Por quê? Primeiro, elas identificavam as pessoas que seriam poupadas e protegiam ela da destruição iminente que ali teria. E isso é muito importante para os nossos dias. Mais uma vez, na palavra de Deus, o termo sinal sendo utilizado para identificação e proteção. Irmão Kleber? Irmão Kleber? Uma pergunta em relação a esse termo usado aí que o profeta usou. Capítulo 9, versículo 4, né? Uhum. Sair pelo meio da cidade, sinalando aqueles que vão ser participantes da misericórdia, né? Sim. Esse sinal que o anjo passou, ele foi literal ou foi uma forma simbólica na escrita? Porque hoje, para nós hoje, o sinal de Deus, nós estamos sinalados de forma literal ou de forma espiritual. Certo. Na visão, irmão, ele viu de forma literal, porque ele estava vendo uma visão, né? Ele não estava vendo de fato, não aconteceu aquilo realmente com as pessoas que ali estavam. Não é uma coisa que estava. Ele teve uma visão. Então, na visão, de fato, tinha um homem lá marcando na testa as pessoas. Literalmente, na visão que ele teve. Agora, nós sabemos que a representação dessa visão ela é simbólica, né? De fato, não vai ter ninguém com um desenho escrito no meio da testa que está todo mundo vendo com a questão do sinal de Deus e o sinal da besta, né? Mas é realmente uma representação simbólica do que vai acontecer.
Muito Concorda? bem. Discorda? Muito bem, muito bem. Muito bem. Glória a Deus. Então vamos lá. Qual é o próximo sinal? Está em Apocalipse 9:4. Alguém escolheu o Apocalipse 9:4? Irmão Demétrios. Então diz assim: E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então aqui está mostrando realmente como que é a intenção aqui, é a identificação de um povo que não tem o selo de Deus e automaticamente já nos dá a entender que existe um povo que tem nas suas testas o selo de Deus. E também realmente a proteção, porque aqui está falando que não era para fazer dano a erva, nenhuma verdura, a nada, somente aos homens que não têm nas testas o selo de Deus. E aqueles que têm o selo de Deus, esses estão protegidos também de sofrerem essa praga. Perfeitamente. Ao passo que em Apocalipse 14, 9 a 11, nós vemos o contrário, que é um sinal também de identificação, mas não é de proteção, é de punição. Quem foi que escolheu Apocalipse 14, 9 a 11? Ninguém? Diz assim, opa, temos Nicole. É que eu tô acompanhando todos os versículos na Bíblia e parece que... Glória a Deus. Mas vamos lá. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Isso é. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. É esse mesmo, né? É. Isso. Que se deitou não misturado no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Amém. Glória a Deus. Então, por que é um sinal de identificação e de punição, irmã Nicole? Porque aqui está identificando aqueles que têm o sinal da besta, né? Então, é por isso que está falando que é uma identificação e punição, porque eles vão sofrer uma punição por ter o sinal da besta e não o sinal de Deus. Muito bem, perfeitamente. Então, o que nós aprendemos nessa última parte desse estudo? Nós iniciamos o estudo do sinal. O que é um sinal na Bíblia e quais são os significados? Então, nós aprendemos que na Bíblia, um sinal ele sempre está ligado à identificação, para identificar algo a alguém, à proteção, para proteger aquele que tem o sinal, ou para punição, para punir aquele que tem o sinal, e também para a garantia da palavra anunciada. Quem tem o sinal, quem recebeu o sinal ou percebeu o sinal, vai ter certeza de que aquele que anunciou esse sinal estava falando a verdade. Muito bem? E isso vai nos ajudar a entender o sinal de Deus e o sinal da besta. Porque o sinal de Deus, nós vimos que ele vai identificar um povo e proteger esse povo. Ao passo que o sinal da besta vai identificar esse povo e gerar a destruição, a punição desse povo. E tudo isso dando a garantia da palavra dada por Deus. Amém? Então, esse é o nosso estudo de hoje. Nós vamos parar a leitura da apostila por aqui. Nós estudamos e na próxima etapa nós vamos continuar estudando o que se trata do sinal de Deus, tá bom? Nós vamos no próximo estudo. Amanhã, quem tiver oportunidade, desejo, a gente vai estudar a partir de amanhã o que é o sinal de Deus e qual é o seu objetivo, tá bom? Então, eu vou encerrar a gravação por aqui, mas nós vamos continuar só respondendo uma pergunta que foi feita ontem pela irmã Nicole.